As obras acolheu não só a mim, mas também a minha família. Uma família muito pobre, minha mãe passou por muitas dificuldades, criou todos os meus irmãos e eu também sozinho, coisa que eu carrego pra minha vida toda. E no mais, todos esses encontros que eu tive aqui marcaram toda a minha vida, marcaram o meu olhar, marcaram o modo como eu vivo hoje. Come ha detto Adélia Prado, pelo que a memória ama, rimane eterno. Meu nome é Wesley, eu tenho 28 anos, nasci em Belo Horizonte e sou professor de letras e também agora estou fazendo um curso de ciência da educação na Itália, na Universidade de Viterbo. Acredito que minha experiência ela nasce do encontro que eu tive com várias pessoas aqui dentro nas obras educativas Padre Gilciano. E venho de uma família muito pobre, minha mãe passou por muitas dificuldades, criou todos os meus irmãos e eu também sozinha, e com muita dificuldade no sentido em que ela, por exemplo, bebia muito, batia muito na gente, mas também por causa do álcool, de tudo que ela vivia naquele momento de confusão na vida dela. E depois as minhas irmãs vieram a ficar aqui na creche, no Centro Alvorada. E eu, um pouco mais com 12 anos, já com muita dificuldade, já com os grupos, e já pinchando, escrevendo nos muros. Minha mãe, percebendo toda essa confusão na minha vida, decidiu me chamar no cantão e falar: olha, ou você vai pro Centro Alvorada ou a gente coloca você na FEBEM, porque eu não vou deixar meu filho na rua fazendo todas essas confusões que você está fazendo aí não. E aí, depois desse tempo, depois dessa conversa com ela, eu decidi entrar no Centro Alvorada, que é onde que mudou tudo, onde que eu encontrei as pessoas que mudaram de verdade meu olhar para minha mãe, para minha família e para as pessoas. E aqui eu tive a oportunidade de fazer o laboratório de teatro, de informática, de marcenaria, de futebol na escolinha Padre Vigílio Reze. E toda essa experiência me ajudou a não só a cuidar de mim mesmo, mas a cuidar também da minha família, da minha mãe, e a cuidar e a ser lembrado e a ser amado. Porque aqui eu fui acolhido com um amor que eu não esperava. No sentido que os educadores, por exemplo, quando eu chegava me dava beijo, a Silvana que sempre me abraçava, a Cleonice que às vezes no seu quartinho lá me chamava para falar, me perguntava sobre a minha vida. Então todas essas coisas, pequenas coisas me ajudaram muito. A experiência no Banco do Brasil, porque eu também tive a oportunidade de trabalhar no Banco do Brasil, no primeiro emprego, e isso também me ajudou muito, seja a cuidar da minha casa, seja a construir meu quarto, a construir as pequenas coisas que eu não tinha. E depois, infelizmente, quando eu tinha 8 anos, o fato da minha mãe ter um pouco de problema com as bebidas e fez com que o meu irmão saísse de casa e fosse morar em São Paulo com a minha tia. E infelizmente com 8 anos eu recebi a chamada, a gente recebeu a chamada lá em casa, que ele foi morto. E infelizmente foi morto a tiros lá em São Paulo, voltando do trabalho. E isso deu uma baqueada também, até mesmo pra mim. Já cresci um pouco com essa dor, até mesmo com um pouco às vezes com desejo de vingança, mas é uma coisa que mais pra frente nada não vem mais, porque as obras me ajudou muito nisso. Meu professor de teatro me ajudou pra caramba. E me ajudou também a acolher minha família de um jeito diferente, porque eu não aceitava minha mãe quando eu tinha uns 12, 13 anos. Era muito difícil aceitar minha mãe, sobretudo porque eu não conseguia entender o porquê que ela teve era daquele jeito. Mas aos poucos tudo foi mudando, e sobretudo porque eu tive essa experiência aqui no Centro Alvorada. Essa aqui tem uma experiência muito significativa para mim, porque é a blusa do teatro, quando a gente fazia teatro aqui no Centro Alvorada. E foi muito significativo porque no teatro me ajudou em tudo, seja a paixão pela literatura, seja os meus amigos que até hoje são meus amigos,
seja o meu professor Robson, que foi fundamental para fazer apaixonar pela literatura, que era uma coisa que eu com 12 anos mais pensei de gostar, de ler, e ele foi capaz de também fazer aproximar a música popular brasileira, o MPB, poesia, como poesia da Adélia Prado, Carlos Drummond, mas também foi uma forma de aproximar da Silvana, por exemplo, que às vezes a gente tinha peça no Teatro Marília e a Silvana chegava aqui de manhãzinha para fazer o café pra gente, ou tinha um vestido que precisava costurar e a Silvana ia lá e costurava. E também uma forma de aproximar de todos os funcionários da creche, porque toda vez que tinha uma peça de teatro nossa, a Beré ia, a Luciana ia, a Silvana ia, a Lipo ia, os nossos educadores iam nas peças, as mães iam. Então, assim, foi toda uma experiência que jamais você esquece, porque você leva para a vida toda, e até hoje os nossos amigos, os meus 5 amigos são amigos do teatro, por exemplo, os 5 amigos que a gente conversa sempre. Então, assim, é uma experiência que você leva para a vida toda. E o fato de fazer letras foi porque também eu fiz teatro, senão, quando que eu ia fazer letras? Eu nem pensava nisso. Então, assim, o teatro tem um significado muito importante para mim. E essa é uma blusa que faz recordar um pouco, assim, a minha experiência de teatro aqui no Centro Alvorada, que foi uma coisa fundamental para a minha história, para a minha vida, para o meu olhar. Uma outra experiência que foi muito significativa foi a experiência do Banco do Brasil, que, na verdade, eu fiz o curso, mas não é que eu queria trabalhar no Banco do Brasil, porque o meu medo era de ir para o Banco do Brasil e perder todos os meus amigos aqui do Centro Alvorada. E assim, a verdade você joga futebol, você tem seus amigos, e você está aqui nesse espaço que é maravilhoso, você fica pensando, não, eu não gostaria de sair daqui não. Na verdade, quando eu fiz o curso, me lembro até hoje, quando eu descobri, todos os funcionários sabiam que eu tinha passado no curso, todo mundo no dia chegava para mim, a Silvana, Wesley, tem uma notícia boa para você. Aí fizeram uma gracinha comigo, todos os funcionários falaram que tinha uma notícia boa para mim. Só que ao mesmo tempo eu já fiquei um pouco apreensivo, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E aí no dia o Lúcio me chamou, sentei perto dele, junto com a Fernanda e com a Lúcia, e eles me disseram, o negócio é o seguinte, infelizmente passou da data, não tem mais vaga para você. E aí eu fui fazendo um pouco a cara de choro. E aí quando eu comecei a fazer a cara de choro, ele falou assim, não, a gente tá brincando, você vai entrar no Banco do Brasil. Aí eu, caraca, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo eu queria chorar mesmo, porque eu tinha muito medo de sair daqui e perder meus amigos e as pessoas que eu conhecia aqui. E na verdade o que aconteceu foi diferente, eu não perdi nada. Porque devagarinho os meus amigos foram entrando no Banco do Brasil também. E aí eu não esperava. E aí a gente acabou que o Maicon, o Gordinho, que era o Douglas, que era a galera que fazia parte aqui do Centro Alvorada, que eu tinha medo que a gente não se visse mais. Acabou que a gente estava todo mundo junto no Banco do Brasil também. E a gente também estudou junto lá no IMAC, lá no Parque Municipal, só a galera do Banco do Brasil. A gente fez time lá, disputou o campeonato lá também, aí tinha o nosso time do Banco do Brasil. A Lúcia teve sempre essa preocupação de encontrar com a gente, então a gente encontrava ali no teatro ali do Francisco Nunes, às vezes, ali no Palácio das Artes, sempre encontrava com ela para conversar, com toda a galera do Banco do Brasil. Tinha as férias também, que a gente sempre ia, que era um momento muito bonito, em que todos os meninos do Banco do Brasil ficavam ali junto para compartilhar, para estar juntos. E uma coisa que sempre me marcava era que a Lúcia sempre dizia pra gente, que era essa frase que eu acho fundamental, que eu levei sempre pra minha vida toda, que é ser protagonista ou não ser ninguém. Que era sempre uma coisa que a Lúcia sempre falava com a gente nessa experiência do Banco do Brasil. E também foi também uma experiência de aprender que o trabalho não é só o trabalho escravizado, que é o trabalho que eu, por exemplo, eu fazia às vezes lá na Feira Hippie, quando eu trabalhava Porque primeiro eu comecei a trabalhar lá como catador de latinha, mas depois um dos senhores lá me deu a oportunidade de trabalhar com ele numa barraquinha de cachorro-quente. Só que assim, eu trabalhava o dia todo
e eu já tinha 14, 15, quase 15 anos, e ele me dava R$10 por domingo. Só que assim, era uma coisa que eu não tinha nem noção do dinheiro, né? E depois que eu entrei no Banco do Brasil, eu falei, que isso, velho? Caraca, no Banco do Brasil é diferente, eu tenho o tipo de alimentação que eu posso ajudar em casa, eu tenho o salário que eu posso construir devagarzinho o meu quarto. Então tudo isso foi fundamental para aprender também o que é um trabalho, o que é férias, o que é um contra-cheque. Sobretudo, as amizades que eu mais esperei que tivesse ali também. Uma outra experiência fundamental, quando eu saí do Banco do Brasil, é que eu joguei na escolinha, Padre Virgílio Reze, tantos anos, e quando eu saí do Banco do Brasil, o que eu não esperava é que o Alessandro, junto com o Juninho, que trabalha na polícia, e a Gisele, pensaram em mim para ser o treinador na escolinha. E eu, meu Deus do céu, cara, que responsabilidade. E no mesmo momento, toda a experiência que a gente passou ali foi fundamental. E para mim foi fundamental estar ali, viver um pouco essa experiência, porque a gente que é apaixonado por futebol, poder estar ali e passar um pouquinho para os meninos o quanto que foi bom estar ali junto com os amigos, e não só o futebol, mas a amizade que a gente leva para a vida toda por meio do futebol, que para mim foi fundamental também. E o modo como eles pensaram em mim, eu sou sempre muito grato por aquela experiência. É claro, durou 6 meses, e depois o que aconteceu foi que eu vim trabalhar na creche, na secretaria, porque a Wanda... Não, eu saí, fui trabalhar no telemarketing, mas aí a Wanda, 6 meses depois de trabalhar no telemarketing, a Wanda e o Lúcio pensaram em mim para trabalhar como secretário na creche. E eu não esperava, mas foi uma experiência magnífica, que no final, digo isso porque a Wanda foi minha educadora. Então assim, trabalhar com a Wanda, trabalhar com a Vanessa, foi de uma profundidade muito grande para mim, que eu não esperava. Agora, uma outra coisa legal é que quando eu trabalhava na creche, você sempre acha que no seu trabalho você está trabalhando ali, mas ninguém está te vendo. E aí, eu estava prestes para sair da creche, porque eu tinha feito um curso no Senai para trabalhar na Fiat. Eu estava prestes para sair da creche. E aí, um mês, para começar o trabalho em agosto na Fiat, o Gleison, que hoje é o diretor do Centro Alvorada, estava para sair. E aí a Rosa e a Dalva me chamaram para conversar. Eu nem esperava, que eu já estava pronto para sair para trabalhar na Fiat. E aí a Rosa virou para mim e falou assim, com a Dalva, a gente te viu com as crianças durante esse tempo e a gente gostaria muito que você fizesse experiência de educador. Aí na hora que ela falou isso, eu falei, meu Deus do céu, caraca. Porque eu estava pronto para sair. Eu tinha mais ou menos 15 dias para pensar se eu ia para a Fiat ou se eu trabalhava aqui de educador. E aí, conversando com o Gleison, conversando com o meu professor de teatro, que é o Robson, é claro que me veio um pouco de medo, porque eu trabalho na Fiat, não é que você pensa, vai ser um trabalho, você vai aprender a trabalhar com certas coisas, mas vai ser um trabalho mecânico, mais ou menos, automático. Aqui não, é um trabalho com pessoas, é um trabalho com crianças, então assim, envolve muito mais do que só pegar e fazer certas coisinhas. Então isso me veio muito na minha mente. Mas conversando com o meu professor de teatro, ele me falava, olha, essa é uma oportunidade muito grande de você ser grato por tudo que você vivenciou aqui. E eu falei, essa fala para mim vai ser fundamental. Aí eu disse sim para a Rosa e para a Dalva. E uma coisa que me surpreendeu muito foi que o Gleison, eu não tinha muita experiência, mas ele me deu só as blusas, me deu material para eu poder começar, me ajudou. Lembra que ele me levou na casa dele, me deu tudo, me ajudou com materiais, atividades que eu poderia fazer com os meninos, me deu todas as suas blusas de educador, que eu uso até hoje. E aí acabou que foi uma experiência muito significativa, porque era também uma oportunidade de ser grato por tudo que eu vivenciei aqui dentro. E no final, depois de trabalhar de educador, que foi quando eu comecei a estudar na UFMG, que eu decidi fazer o curso de letras. E aí eu saí da profissão de educador, e o Alírio, que foi meu educador aqui, que trabalhava como professor de recreação, saiu para trabalhar numa escola, e aí a Rosa me chamou de novo para trabalhar como professor de recreação. Aí eu falei, beleza, claro que eu vou. Aí acabou que eu fiquei aqui trabalhando como professor de recreação até no início do ano, até ano passado,
que foi também uma outra experiência muito significativa, porque não só trabalhar aqui no Centro Alvorada, mas aqui nas Obras Jardim Felicidade, mas trabalhar em todas as creches e conhecer a história de cada uma das creches foi fundamental também para a minha experiência. Então, assim, sou muito grato por tudo que eu vivenciei aqui. E como dizia um grande escritor brasileiro, que é o Fernando Sabino, ele sempre dizia: de tudo ficaram 3 coisas. A certeza que estamos sempre começando, a certeza que é preciso continuar e a certeza que podemos ser interrompidos antes mesmo de terminar. Que façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada e da procura um encontro. Agora, através da amizade que a Rosa tem com as pessoas lá na Itália, eu pedi para ela para poder ir lá conhecer a organização, a Obra de Cometa, que é uma ONG que acolhe também para educar. E ali eu estou fazendo uma experiência muito diferente, mas ao mesmo tempo com a mesma filosofia, que é a filosofia de Giussani. Agora eu estudo lá também, estou estudando e estou trabalhando como educador lá, que é uma experiência que eu fiz aqui e que me faz levar muito do que eu vivi aqui e toda a minha experiência de todas as pessoas que eu encontrei aqui e no trabalho, seja com as crianças, seja com os educadores, que é fundamental. Tudo que eu aprendi aqui é uma coisa que eu carrego para minha vida toda. E no mais, todos esses encontros que eu tive aqui marcaram toda a minha vida, marcaram o meu olhar, marcaram o modo como eu vivo hoje. E se eu decidi hoje estar lá e estudando também ciências da educação para ser educador, é porque tudo que eu vivenciei aqui foi fundamental para mudar o meu olhar para as coisas. E é claro, sou muito grato a tudo que eu vivenciei, a todas as pessoas que passaram aqui, todos os meus educadores, Cleiton, Underline, Silvana, Alípio, Alírio, Alessandro, todos os meus educadores passaram, a Elma, que foi assistente social, que sempre ajudou a nossa casa, sempre ia encontrar com a minha mãe para ajudar. Então, assim, sou muito, muito feliz por todas as experiências que eu vivenciei aqui e que me ajudaram a construir uma vida e um olhar diferente para as coisas. Até mesmo a experiência no Banco do Brasil foi fundamental também para isso. Então, sou muito grato por tudo e creio que esse encontro com o Robson foi fundamental também para me ajudar a hoje estar onde que eu estou e continuar trabalhando na educação, que é onde que eu não me vejo fora, seja como professor de letras, de português, seja como educador. É uma coisa que me corresponde ao meu coração e é uma coisa que eu vou levar para a vida toda. E no mais, agradeço sempre a todos. Acho que mais ou menos uns 15 ou mais. São tantos anos, desde os 12 anos que eu estou aqui. Não, muito mais, 12, 13, 14, 17, 28. Que perdure. Meu Deus, caraca, é tantos. Valeu.